Vou falar um pouco sobre as perguntas mais frequentes que eu tenho aqui no consultório. Em geral, a primeira pergunta é: vou sentir muita dor? Claro, vai depender um pouco do procedimento que você vai se submeter. Na maioria das vezes, um pouco de dor no pós-operatório está presente, mas temos todo o cuidado de prescrever medicação adequada, muitas vezes mais de um analgésico, associando também um anti-inflamatório, chegando até em alguns procedimentos em que já é previsto sentir um pouco mais de dor, na prescrição de um opiáceo do tipo codeína, para os casos em que você sabe que a paciente vai ter um pouco mais de dor. Claro, o limiar de dor é individual. Muitas pessoas sentem uma dor na média. Tem gente que não sente quase nada. E tem gente que é mais sensível. É importante conhecer o paciente, saber desses detalhes para que você tenha um manejo pós-operatório adequado. Então, a dor já é previsível, em alguns casos pequena quantidade, em alguns casos um pouco mais. Então, ter essa atenção, esse cuidado e estar sempre disponível para alguma dúvida, para alguma queixa. Isso é que eu acho que é mais importante, que eu procuro falar com os meus pacientes durante as consultas de preparação para a cirurgia. Em seguida, eu penso que elas perguntam muito, ou eles em geral, né, os pacientes em geral, em quanto tempo vou ver o resultado do procedimento? Alguns você já vê imediatamente, mas tem que lembrar que todos os procedimentos cirúrgicos resultam em edema, em hematoma, em alterações que vão sair com o passar do tempo e com o período de cicatrização adequado. Então, nem sempre você vê o resultado imediatamente. As cirurgias de lipoaspiração incham bastante, apesar de que com o procedimento do taping intraoperatório isso tenha acontecido em menor grau e os resultados tenham aparecido mais rapidamente. Então, alguns cuidados são tomados para que o resultado venha mais rápido. O uso de curativos modeladores no nariz ajudam também ao edema não ser tão importante. O resultado no nariz você já vê imediatamente, mas tem um tempo de recuperação mais longo, então o resultado definitivo vai ser em torno de 1 ano. Assim como na mamoplastia de aumento, demora um pouquinho para o edema sair todo, mas você já vê o resultado no imediato. Então, tudo depende daquele procedimento ao qual você vai se submeter. Mas, em geral, você já tem um grau de satisfação muito bom no pós-imediato, em torno do segundo, terceiro mês, quando a maior parte do edema já foi embora, e o resultado avaliado ali pelo 6º mês até 1 ano de pós-operatório, para ver o grau de satisfação alcançado. Em seguida, eu penso que talvez seja quanto tempo dura o resultado da plástica. Depende muito dos cuidados que os nossos pacientes têm com a manutenção. Eu mantenho os retornos pós-operatórios longamente aqui no consultório. Em geral, até 1 ano de pós-operatório, eu peço para que os meus pacientes venham para que eu avalie e auxilie nos procedimentos que ele precisa tomar, nas mudanças de rotina, de dieta, de exercício, né, principalmente nos tratamentos estéticos, no caso da face, para que esse resultado dure o máximo possível. Claro, temos que levar em consideração tipo de pele, né? Um paciente que tem uma pele mais flácida, mais estriada, vai ter uma durabilidade menor dos resultados da face, vai ter uma durabilidade menor nos resultados da mama, né? Da mastopexia, mas sim, geralmente o resultado é prolongado, principalmente se você tem o cuidado da manutenção, sempre orientado pelo seu médico. Em relação a uma quarta pergunta, que é uma pergunta assim mais prática, sempre me perguntam, porque se fala disso muito na mídia, se é melhor operar em clínica ou hospital. O hospital ele tem uma estrutura mais robusta em relação à presença do CTI, ou Centro de Tratamento Intensivo, e presença de outras especialidades no corpo do hospital para que se atenda mais imediatamente à complicação.
Claro, nós estamos falando de hospitais de grande porte. Nos tempos atuais, o hospital também traz o temor de contaminação, principalmente em relação à Covid, porque é um ambiente onde se recebe outros tipos de paciente que não só o paciente de cirurgia plástica. Existem hospitais de plástica, são hospitais menores, do tipo hospital dia, em que as internações são mais rápidas. O paciente de plástica geralmente ou ele vai embora no mesmo dia, se for um procedimento pequeno, ou ele vai embora no dia seguinte, ele não precisa de internação prolongada, na maior parte das vezes. Então, um hospital dia que tem uma estrutura robusta, uma boa equipe de anestesiologistas, uma boa sala de recuperação anestésica, uma boa estrutura de esterilização, o corpo clínico bem treinado, tem segurança suficiente para que você não necessite ir a um hospital de grande porte. E assim diminuir os riscos em relação à contaminação, infecção hospitalar, presença de outros tipos de doença. Então, recomendo que seja um hospital dia bem estruturado. Existem boas clínicas também. A clínica tem que ser olhada com cuidado, mas uma clínica bem estruturada, com uma boa sala de cirurgia bem montada, um anestesista preparado para fazer um procedimento de urgência, mudar o tipo de anestesia caso seja necessário. Sim, existem clínicas bem montadas, mas de preferência um bom hospital dia ou até mesmo um hospital de grande porte. A última pergunta que eu queria colocar aqui para vocês é em relação aos implantes de silicone, que são cirurgias comuns, são cirurgias muito buscadas, com resultados muito bons, e que as pacientes sempre me perguntam: quanto tempo dura o meu silicone? Eu vou precisar de trocá-lo? Eu sempre digo que o implante é um produto industrializado. Ele tem uma durabilidade grande, principalmente os implantes de boa qualidade, que são minha preferência, obviamente. Eles têm boa durabilidade ao longo da sua vida, mas eles têm que ser sempre, entre aspas, vigiados, né? Sempre olhados através do exame clínico, o autoexame, mamografias anuais, no caso das pacientes de 40 anos ou mais, ultrassons mamários. As pacientes mais jovens, elas vão ter provavelmente uma vida reprodutiva ali por volta dos 30 anos, às vezes colocou o implante com 19, 20 anos, e aí provavelmente após a vida reprodutiva, após a gestação, a amamentação, ela deve querer trocar esse silicone, sim, mas não porque o implante está ruim, e sim porque ela vai necessitar um aumento desse volume, uma troca, uma mudança de loja do retroglandular para o retromuscular ou vice-versa, às vezes acontece. Então, a durabilidade é longa, mas precisa de cuidados. Estar sempre no seu médico de confiança, seja ele o cirurgião plástico que te operou, seja o seu mastologista, ginecologista, e procurar ajuda no caso de dúvida. São essas as perguntas mais frequentes, existem muitas outras. Caso queiram saber, a gente pode responder em uma outra ocasião, em um outro vídeo.